Ontem, deputado Danilo e todos que me assistem, tivemos uma noite memorável nessa casa. Fizemos uma homenagem muito bonita à Desportiva Ferroviária, clube que eu venho acompanhando desde criança, que nasceu no município de Cariacica, mais precisamente em Jardim América, no ano de 1963. Um clube que foi uma fusão sugerida pela antiga Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, de 6 times de ferroviários que disputavam entre si no município vários certames e acabou numa assembleia geral entre os envolvidos, sendo fundidos e criando a Desportiva Ferroviária, que começou com a camisa da cor amarela e depois, logo depois, por uma proibição da CBF de que nenhum time poderia ter a camisa amarela para não competir com a camisa da seleção brasileira, a Desportiva adotou a cor grená, o uniforme da cor grená, numa alusão e numa inspiração às locomotivas da Vale que trafegavam a estrada de ferro Vitória Minas. Naquela época, a locomotiva ela era grená, hoje ela é verdinha, ela tem nuances do verde, mas naquela época, em 1963, a locomotiva era grená, e o grená da camisa do time de futebol e da Associação Desportiva Ferroviária é este grená em alusão à Desportiva. A Desportiva tem muito a ver com a minha história e com a história dos ferroviários, porque ela vem de uma inspiração ferroviária e ela me influenciou muito, porque eu nasci num bairro de influência ferroviária, ele era povoado por muitos ferroviários e ele dava de frente para a ferrovia, que é o bairro de Taquari, que fica aqui no município de Cariacica, bem próximo onde é a estação ferroviária, chamado quilômetro 1 da ferrovia. E nós, todos os dias, éramos impactados pela construção do estádio. Ficávamos vigiando a construção do estádio, porque nele, numa das arquibancadas do estádio, ia ser transferido o Colégio Eliezer Batista, onde eu, minhas irmãs, meus irmãos e muitos filhos de trabalhadores da Vale fizeram o seu ginasial, que a gente chamava naquela época, o período ginasial, já que o primário nós fizemos também em escolas públicas tocadas, administradas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Vale, o Sindicato dos Ferroviários, e pela estatal, que era a Vale do Rio Doce na época. Essa inspiração fez com que eu e minhas 2 irmãs nos tornássemos fãs de carteirinha da Desportiva Ferroviária. E meu pai, que sempre nos levou, Danilo Banhas, desde criança, ao estádio, teve que adquirir as cadeiras grená para que a gente pudesse com ele, rio-branquense, doente, ele teve que torcer, teve que ficar ali com a gente, torcendo para que a gente tivesse um pouco mais de segurança no estádio, mas pudéssemos estar vendo a nossa querida Desportiva Ferroviária brilhar no campo de Jardim América. A gente pôde estar fazendo essa homenagem a esse grande clube que fez 60 anos no dia 17, agora do mês de junho. E aqui tivemos vários atletas desse passado glorioso, especialmente na década de 60 e de 74 para cá, em 90, que tivemos um problema quando a Vale privatizou, no final de 90, mas foi um período de muitas glórias, momentos de muitas vitórias, momentos bonitos e marcantes, protagonizados por diversos atletas que aqui tiveram. E quero lembrar de alguns: China, Alcione, tem Evandro, teve aqui Giovanni Silva, que inclusive foi da seleção brasileira. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém. Zezinho Bugre, vários, Evaldo,
Edalmo não teve aqui. Teve seu Adjalma, que começou como goleiro, mas Edalmo foi um goleiraço. Nem sei por onde anda Edalmo. Teve seu Adjalma, que foi intitulado pela torcida como o guardião do jardim. Enfim, tivemos vários atletas, ex-atletas, aqui nesta casa, nos abrilhantando com aqueles momentos lindos, momentos ímpares, onde a gente pôde ver um time pujante, alguns clássicos espetaculares entre a Desportiva Ferroviária e o Rio Branco. E isso é uma demonstração, deputado Danilo, que é importante investir no futebol, que o futebol gera emprego, gera renda e revela talentos. Meninos humildes, de famílias muito humildes, que veio da periferia, de Cariacica, de Vila Velha, da Serra, de Viana, de Vitória, e que brilharam em nossos campos. Giovanni é um desses meninos que foi deputado aqui com a gente em 2003. Giovanni vem de uma família muito humilde, um pai ferroviário, mas o pai eles viviam com muita dificuldade. E Giovanni chegou à magnitude do atleta que nós conhecemos por conta de ter sido revelado aqui no Espírito Santo, exatamente na Desportiva Ferroviária. Juninho, nosso ex-prefeito de Cariacica, também foi revelado na Desportiva Ferroviária. Zezinho Bugre, inclusive, jogou fora do Espírito Santo em vários times do país, e tantos outros puderam ser revelados, como Sávio, que saiu daqui, também de nossa terra, como aquele que fez aquele gol olímpico, eu esqueço o nome dele, meu Deus, Alisson, e tantos outros que brilharam em solo capixaba e foram revelados a nível de país, e foram para fora do nosso país mostrar o que o brasileiro tem, a grandiosidade do capixaba, a beleza de nosso futebol, que precisa de incentivo, que precisa muito de investimento, que precisa do poder privado, mas também do poder público, que precisa de recursos. A Desportiva, ela brilhou nesse período porque tinha uma Vale do Rio Doce por trás, que investia no futebol. E depois que ela foi privatizada, que não houve investimento, a Desportiva teve os problemas que amargou e foi definhando. E ainda por cima, na década de 90, quando a Vale foi privatizada, ela sofreu um golpe, uma tentativa de fazer o time empresa. Ela foi golpeada pela empresa Vila Fortes, que criou a Desportiva Capixaba, que foi uma tragédia, um bando de mercenários que vieram para a Desportiva para poder tomar o patrimônio, porque estavam devendo a Deus e o mundo, uma família, uns empresários caloteiros. Quero deixar claro aqui, Vila Fortes, porque empresário capixaba é bom. Agora, bandido a gente tem aqui que está expondo o nome. Então esses empresários da Vila Fortes tomaram, deram um canto da sereia, vieram com um canto da sereia para a direção da Desportiva, que era formada de gente séria, qualificada, que jamais podia deixar de acreditar na palavra, porque os ferroviários são assim, é aquele povo da época do fio do bigode. E aí acreditaram que podiam estar trazendo um novo tempo para a Desportiva Ferroviária e caíram no conto do vigário, na malandragem de empresário esperto, que é esse seu Vila Fortes, que até hoje tenta tomar o estádio da Desportiva, que até hoje tenta, através da justiça, leiloar um estádio que pertence ao torcedor da Desportiva e ao povo capixaba, um patrimônio incorporado à nossa história, que vira e mexe a empresa Vila Fortes
da Desportiva Capixaba que eles inventaram, tenta pegar para leiloar, para pagar dívidas que eles fizeram contra a União, que a Desportiva não tem nada a ver com isso. Eu espero que a justiça seja feita e que esse calote não seja dado na Desportiva Ferroviária, que não merece essa maldade, este golpe do colarinho branco numa agremiação que muitas alegrias deu ao nosso povo, deu à nossa gente, trouxe para a nossa torcida. Então fica aqui o meu apelo à justiça, ao juiz que está com este processo, que observe a história, que observe tudo o que aconteceu e que investigue, que analise quem está por trás dessa maracutaia, esses empresários, bandidos que se instalaram aqui no Espírito Santo para tentar roubar o patrimônio da Desportiva, que é a família da empresa Vila Fortes. Um pessoal que é esperto, deputado Zé Esmeraldo, você que gosta de falar isso, na traquinagem, na malandragem, escolado na bandidagem, e que não vai tirar proveito de uma agremiação que precisa de apoio, que precisa de voltar a crescer e trazer as grandes alegrias que o futebol oferece para a população. Então eu espero que a justiça seja feita e que esses bandidos sejam banidos do Espírito Santo. Eles têm mina de uma série de minerais fora do nosso estado, eles que vendam o que tem para pagar dívidas que eles contraíram, que não tem nada a ver com a Desportiva Ferroviária, e nos deixem em paz. Lugar de bandido, como dissemos aqui, é na cadeia, e não podemos acobertar maracutaia e muito menos bandido do colarinho verde. Fica aqui o recado para a família Vila Fortes. Aqui vocês não se criam, vocês tentaram roubar o Eliezer Batista, e quando eu era presidente do Sindicato dos Ferroviários, eu impedi junto com a justiça local. Mas agora vocês vêm investindo de novo contra o estádio da Desportiva. Vocês não conseguirão, porque Deus é conosco, a justiça é conosco e o Capixaba está conosco, e nós vamos defender de unhas e dentes esse patrimônio que pertence à Desportiva, que pertence aos torcedores, que pertence ao povo do Espírito Santo. Tenho dito, deputado Danilo, meu agradecimento pela tarde de hoje, aqui na Assembleia, junto com meus colegas, e vamos em frente, porque a nossa luta é grande, o nosso trabalho é enorme e ela continua.